Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru. Na edição de hoje vamos falar sobre a saúde mental dos estudantes, um tema muito importante que merece ser discutido, debatido em todas as instituições de ensino. A saúde mental estudantil é um tema que preocupa e ganha cada vez mais espaço. De olho nessa questão, a FOB da USP mantém um plantão psicológico aos alunos. O objetivo é ajudar os universitários a lidar com as pressões e os problemas, e assim prevenir situações mais graves. Para debater essa realidade, também vai ocorrer nos dias 31 de maio e 1 de junho o primeiro encontro de saúde mental e bem-estar estudantil. Para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo hoje aqui a professora Dagma Venturini Marques Abramides, que é docente da FOB e trabalha com essa questão da saúde mental dos universitários. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma oportunidade boa assim, para estar divulgando e trabalhando mais sobre esse tema aqui dentro do nosso campus. Obrigada. Professora, antes da gente falar sobre o tema, queria saber um pouco mais da formação da senhora. A senhora é psicóloga de graduação formada em psicologia? Sim, eu sou. E sou professora docente aqui na FOB, nos cursos de fonoaudiologia, odontologia e pontualmente contribuo no curso de medicina também. E o que é importante, ressaltar logo no início, Vitor, é que essa interface da área das humanidades dentro das áreas da saúde é extremamente importante porque ela está bastante alinhada ao que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos aí da saúde preconizam, que é trabalhar com um aluno a questão não só de habilidades técnico-científicas que ele tem que dominar, mas também que ele desenvolva durante a formação profissional um repertório de habilidades que são consideradas interpessoais, tá? Para lidar com questões aí no relacionamento com o paciente ou com o usuário da saúde e mesmo o trabalho em equipe. E o que isso tem a ver com a questão de saúde mental? É que as habilidades sociais, já existem evidências científicas, comprovando que quando é desenvolvido no jovem, ou até desde criança, no jovem universitário, nós promovemos aquilo que é chamado, vou falar uma linguagem mais de conhecimento de todos, que é a resiliência mental. O que é uma resiliência mental? É a capacidade que o indivíduo vai ter de, frente a obstáculos, problemas, dificuldades, pressão ambiental, ele possa superar tudo isso, se desenvolver a partir daí, sem entrar em uma alteração, em um colapso emocional ou psiquiátrico. Então isso tem chamado muito a atenção de que isso tem que ser trabalhado aí ao longo da formação profissional, principalmente de profissionais da saúde, por conta do quê? Que eles lidam diretamente com a relação de ajuda, a relação de cuidado com o outro. Então para eu ajudar o outro, para eu poder cuidar do outro, eu tenho que ter também uma boa saúde aí, mental também, para poder ajudar o outro. É um trabalho que vocês fazem dessas relações interpessoais, mas também já serve para a proteção desse profissional. Exatamente, exatamente. Professora, e como que a senhora avalia hoje a questão da saúde mental dos universitários? Sim, bem, na verdade, o ingresso na universidade é um período de transição, que requer da pessoa uma adaptação a novas demandas. Então, eu tenho que vou sair de casa, vou ou não, vou morar sozinho, vou morar numa república, tudo isso faz muita diferença. Vou ficar longe dos amigos que eu tinha, tenho que fazer novas amizades e outras demandas acadêmicas, que é bem diferente lá do ensino médio, de um cursinho. Então, tudo isso a gente chama de um período de adaptação. E o que ocorre? Na verdade, muitos atravessam essa fase com tranquilidade. Sempre desafiador, sim, mas com uma certa tranquilidade. Mas uma parcela, e essa parcela tem chamado muito a atenção aí da comunidade científica nas últimas décadas, porque tem aumentado a prevalência aí dos problemas mentais, transtornos psiquiátricos. Tá? Então, realmente isso tem acontecido. E por que alguns atravessam e outros acabam tendo essa maior dificuldade? É a relação que tem entre os recursos que a pessoa tem,
que ela chega aqui na universidade, qual é a bagagem que ela tem, os recursos que ela tem para enfrentar essa nova demanda, fazer uma adaptação, uma nova adaptação na vida dela, e quais são os estressores ambientais. E recursos, a senhora não está falando de recursos financeiros, não. São a bagagem que essa pessoa carrega. Exatamente, são recursos aí pessoais, tá? E são identificados, assim, 3 fatores, assim, estressores, né? Um que se refere ao contexto acadêmico, então seriam aquelas situações. A programação, se é um curso integral ou não, se tem áreas verdes para eu me dedicar a atividades de recreação, de lazer, se eu tenho condição de conciliar a vida pessoal, fazer um exercício físico. Então, toda essa questão da carga horária, do conteúdo programático, são os desafios aí do que a gente chama contexto acadêmico. O outro se refere ao contexto ambiental, social, que é a relação com os colegas, o nível de cooperação ou competitividade que existe entre os colegas, a capacidade, então, assim, de desenvolver essas amizades, tudo isso a gente coloca nessa questão aí da dimensão do ambiental aí social. E tem aí aquela bagagem que ele traz, né? Esse é o fator dos recursos que ele traz. Então, a capacidade que ele tem exatamente essa tal da resiliência, essa capacidade de se adaptar, não é? Lidar com essa nova demanda. Algumas características também de personalidade, não é? Características também outras capacidades cognitivas, por exemplo, às vezes alguma dificuldade mais de planejar o estudo, não saber gerenciar o tempo dele, isso é muito importante. Então, todos esses fatores, aí a maneira como o universitário vai lidar com isso é que vai realmente fazer com que ele se adapte ou não é? Ao contexto. Eu duro que é uma idade nova, né? São pessoas jovens, né, que tem que lidar com tudo isso, né? A gente tem casos que não é nem raro, de pessoas que chegam a cometer o suicídio, né? Não estou falando aqui da FOB, mas a gente vê direto notícias sobre isso em outras universidades. Existe uma maneira, professora, de lidar com isso, de vocês, de um aluno, de um colega de classe, de um professor, identificar para que não chegue a esse ponto? Como que vocês trabalham isso também? Sim, existe, sim, isso é extremamente importante. Mas você falou uma coisa que eu vou entrar antes de responder. A questão é de que as doenças mentais, metade delas são iniciadas com a idade de 14 anos. Eu já, então, na adolescência, tem aumentado muito essa prevalência de transtornos mentais. Então, estava te dizendo, eles não são facilmente observados, diagnosticados adequadamente, e aí não tem uma conduta adequada. Então, realmente, quando chega na universidade, algumas pessoas já têm quase que nessa bagagem uma tendência e basta um fator, não é desses todos que eu falei, não é, para que ela desencadeie aí um processo. Então, você veja, não é só a universidade não está criando pessoas problemáticas, mas exatamente, já vem também, mas também, dependendo de como esses fatores estressores atuam, eu posso aí realmente começar a desenvolver aí no alunado aí, dificuldades aí nessa adaptação, ok? Então, assim, todos temos que pensar do lado pessoal e do lado institucional. E em relação à pergunta que eu fiz para a senhora, sobre colegas de classe, professoras, como que eles lidam em relação a isso? O que eles podem fazer? Você está percebendo ali que um aluno está passando por problemas? Tá. A identificação de sinais e sintomas é bem clara, principalmente nesses quadros aí que são mais prevalentes, que a gente estuda mais. Alteração de humor, não ter mais a dedicação que tinha, não é, para os estudos, ficar falando, né, eu não vou ser capaz, eu não acredito que eu vou ser capaz de dar conta, né, dessa disciplina de atender pacientes nessa e na outra, alterações aí ficar mais calado quando era uma pessoa mais falante, ou vice-versa, ou alterações flutuantes nesse humor, negligência às vezes com a própria aparência, esse é um sinal,
teve um estudo, né, que aí até a FAPESP apoiou, que os componentes não verbais aí indicativos de depressão. Então, né, um olhar mais cabisbaixo, a postura na sala de aula mais largado, ou às vezes a pessoa chega até a dormir, ficar aéreo, até dormir em sala de aula. Então, são alguns sinais e uma sintomatologia que são passíveis de observar. A questão é o quanto o professor ou colega sabe abordar, ou como abordar. Não é? A gente diz assim, eu talvez não consiga evitar uma depressão no colega, ou até o suicídio, né, como você estava falando do suicídio, mas eu consigo evitar algumas coisas acolhendo, não é? Então a questão é sempre assim, observar, chegar perto, acolher, perguntar o que está acontecendo, ouvir, porque isso é muito importante, a capacidade de escuta das pessoas, não é? Do outro saber que não está só, é extremamente importante. Porque cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, não é? Então, sempre a gente fala assim, olha, não é mérito nem demérito você não estar bem e você precisar de ajuda. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Dagma Venturini Abramides, que é docente da FOB e trabalha a questão da saúde mental com os universitários. Professora, aqui na FOB a gente tem o PAPO, né? Plantão de Apoio Psicológico ao Universitário. O que é esse PAPO, esse plantão? Esse plantão, ele teve início no segundo semestre de 2014, né, porque naquele momento eu comecei a estudar na forma de pesquisa mesmo a prevalência desses de indicativos de problemas de saúde mental aqui no campus. Nos dois cursos na época, né, tínhamos dois cursos, odonto e fono. Tá? E por que eu comecei essa pesquisa? Porque anteriormente, pontualmente, os alunos buscavam ajuda ou no serviço social ou com algum professor, né, que pudesse aí orientá-lo. Nós tínhamos um determinado período até alguns convênios com clínicas aí de psicologia e nós acabávamos encaminhando esse aluno para essas clínicas. Mas nós não sabíamos, né, se ele realmente tinha um engajamento nas terapias, não tínhamos esse feedback, esse retorno dele. Outra coisa, eram poucas clínicas e também esses alunos não tinham planos de saúde, né, que contemplassem atendimento dessa natureza, né, psicoterapêutico, né, mas também encaminhávamos, lógico, para a psiquiatria. Inclusive aqui no campus nós tínhamos, né, também esse profissional lá na UBAS. Bem, então o papo começou por conta disso, percebendo que existia uma demanda, como ajudar esse aluno, não é, a pelo menos não precisar sair aqui do campus. Sim. Porque a busca não envolve transporte, são cursos integrais, né, de dedicação grande aqui. Que horas que eu vou buscar isso, eu não vou ter tempo, enfim, uma conciliação aí que nós pensamos assim, nós quem, né? No momento, eu, enquanto a INE estava organizando essa pesquisa, então propus para duas orientandas minhas de mestrado iniciarem esse atendimento aí com a anuência da coordenação de curso e a nossa comissão de graduação, mas só para alunos naquele momento da fonoaudiologia, né? Porque por questões aí de operacionalização mesmo, né? Então, começamos em 2014, mas quando as alunas terminaram, então, concluíram o mestrado, aí já existia essa demanda. Então, o que fazer? Aí nós, então, firmamos um convênio com o curso de psicologia da Faculdade Anhanguera, não é? Então, eles trazem para cá o estágio clínico que o aluno teria lá na Anhanguera é feito aqui, né? Nas nossas em salas aqui da clínica de fono, em outros locais aqui dentro do campus.
E essa demanda começou com a fonoaudiologia, mas quando teve o convênio, abrimos também para a odontologia, né? E o ano passado, com o início do curso de medicina aqui no campus, nós solicitamos, né, para a direção, que muito nos apoiou, né? Então nós temos esse apoio institucional, ampliando também aí o número de salas para que pudesse também aí vir mais alunos alunos da psicologia que pudessem atender esses alunos aqui. E o atendimento semanal, como que funciona, professora? Sim, tem duas modalidades de atendimento. Então, plantão, iniciou como um plantão de atendimento psicológico universitário. Hoje ele já é um programa, porque ele abarca a modalidade de plantão. O que é um plantão? É você, em 1 ou 2 encontros, acolher essa demanda, né, de sofrimento, identificar a melhor maneira, né, do que se trata, se é alguma coisa que você pode trabalhar mais pontualmente ou você tem que aí encaminhar e reforçar aqueles recursos que eu dizia, das habilidades sociais, né? Então, um trabalho mais de plantão dessa natureza. E também aí começamos com a psicoterapia breve, o que se refere a você focar determinado problema, né, demanda do aluno, que aí ele consiga dar uma resolutividade num determinado tempo, porque é focal, não é? Qualquer coisa que ultrapasse essas duas modalidades, nós encaminhamos para outro local quando exige uma psicoterapia mais contínua. Também quando exige uma avaliação psiquiátrica, nós encaminhamos, porque muitas vezes, não é, até por questões dessa autoprevalência de transtornos aí psiquiátricos, é indicado a avaliação psiquiátrica, o uso, não é, quando necessário, da medicação, para que ele consiga aí, né, trabalhar depois essa questão na psicoterapia. Primeiro ele busca um equilíbrio e aí depois para ele mudar comportamentos, estabelecer estratégias para ele lidar com esse enfrentamento das coisas aqui, das demandas universitárias, aí então que se encaminha para uma psicoterapia. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Dagma Venturini Abramides, que é docente da FOB, que trabalha com a questão da saúde mental dos universitários. Professora, justamente para trabalhar, debater essa questão, vai ser realizado um evento agora no fim do mês de maio, início do mês de junho, né? Fala um pouquinho para a gente desse evento, professora. Exatamente. Esse evento aí culminou com a seguinte situação. A partir da experiência com o papo, nós identificamos a seguinte situação. Mais de 90% dos alunos que procuravam o papo, eles tinham uma dificuldade na questão de gerenciamento, né, do tempo deles, planejamento dos estudos, não é? E lidar com a pressão da carga horária. Né? Então, esses foram os 3 motivos maiores de consultar aí o papo. Então, frente a isso, nós pensamos que além dessa questão que a gente poderia chamar mais assistencial ao aluno, né, de dar esse apoio, eles também precisam de outras modalidades de atendimento. Né? Então, hoje está claro que eles precisam de oficinas que trabalhem habilidades sociais, que são essas que são fatores de proteção para diminuir o risco de desenvolvimento de problemas aí mentais, oficinas de planejamento dos estudos, não é? Atividade física, tá? Então, algumas orientações em termos de atividade física, higiene do sono, então, planejamento de estudos, do tempo, tudo isso a gente foi verificando que precisaria, então, ampliar aí as ações, né, de apoio ao estudante. E que isso tem que ser de uma maneira institucional, sim, não pode ser necessariamente pontualmente uma ação de um professor, de um curso, mas sim institucional. Então, nesse sentido, quando eu
comecei a escrever, não é, esse projeto para ampliar aí essas ações de apoio ao aluno, o pessoal que estava chegando da medicina, então mais especificamente o Dr. Rafael Casale, né, me procurou no final do ano e aí nós, conversando, nós chegamos assim, não é? Vamos realizar então um evento, não é, chamando pessoas que tenham experiência, produções até científicas, que estudam essa questão do apoio ao aluno, quais são as modalidades que devem ser oferecidas. Então, nesse sentido, nós queremos ouvir experiências, trazer para esse encontro, né, relato de experiências bem-sucedidas, né, para que a gente possa, então, lançar, né, nesse evento a nossa proposta aqui da FOB e aí uma proposta realmente apoiada institucionalmente, né? E você sabe que hoje realmente a universidade tem esse papel institucional porque foi criado até em São Paulo o Escritório de Saúde Mental. Sim. Professor Dr. Andrés, que está à frente, ele é do Instituto de Psicologia, inclusive ele participará aqui da abertura do nosso evento. Então, nós estamos realmente estabelecendo um programa, né, um núcleo, né? Não vou me adiantar muito, né, mas a gente quer criar um núcleo aí com diversas ações. Uma de caráter, inclusive, então, mais de apoio, assim, psicológico, psiquiátrico, mas outras modalidades que vão favorecer aí essa adaptação ao contexto universitário, não só a adaptação, mas a permanência e depois outra situação, né, que a gente se depara com o aluno. É quando no quarto, né, são 4 anos aqui do odonto e da fono, quando ele se depara com a saída para o mercado do trabalho, para o mundo do trabalho. E aí é outra crise que ele tem. Inclusive, a maior procura no papo nos anos iniciais, 1º e 2º ano, e depois no último ano. Professora, a senhora falou do professor Andrés. Gostaria de citar mais alguém que vem aí para esse evento? Sim. Então, olha, a programação é a seguinte, dia 31 de maio à noite. Tá? A programação começa à noite, para que todos possam participar, porque o público-alvo serão os estudantes, então, né, na sexta-feira alguns têm aí atividade didática, acadêmica, funcionários, os próprios docentes, não é? Tanto aqui da nossa universidade como de outras universidades estão sendo convidados. Então tem essa atividade à noite, ela começa com uma abertura, então vem o professor Andrés também, e depois nós começamos com as atividades em si. Então nós teremos pessoas que já na Universidade de São Paulo, na sexta-feira à noite, já têm assim, experiência em trabalhos em grupo junto a questões aí ligadas a violência, racismo, LGBT, coletivos. E no sábado, dia 1º de junho, né, começam atividades é um painel no qual serão apresentadas as várias experiências da própria Universidade de São Paulo e da Unesp também, em relação a esses grupos de apoio. Tem assim, alguns que são, né, já têm bastante experiência, como o GRAPAL, que é um grupo, né, de alunos da medicina, que foi um dos primeiros a ser criado. Tem o GRAPEM, que é da Unicamp, que também é apoio psicológico, mas também pedagógico. Nós temos em Ribeirão Preto pessoas que vêm de lá também, desse centro de apoio educacional e psicológico. E então tem da USP, Unicamp e da própria Unesp daqui, porque a Unesp tem um núcleo também de apoio aí psicológico, tanto a alunos quanto também servidores docentes e não docentes. Então, com isso, Vitor, a gente quer proporcionar esse debate, o que está acontecendo, né, na própria Universidade de São Paulo e em outras universidades, para que possamos aí, né, alinhar o nosso núcleo que a gente quer aí estabelecer de uma maneira assim, né, mais consolidada, com experiências bem-sucedidas, não é? E no final aí da tarde, no
no sábado, nós vamos aí, estabelecer uma outra dinâmica para justamente com essas experiências a gente debater e conversar mais sobre como é que vai ser esse nosso núcleo, né? Que a gente quer dar, assim, né? O que for melhor, né? Então, com apoio institucional, com essas ideias aí, né? Com essa experiência que a gente teve aqui no campus, que a gente possa aí, né? Fazer o melhor. Professora, eu queria agradecer novamente, o assunto é muito importante, Sim. Acho que renderia mais uma hora de conversa aqui, sem dúvida. Mas acho que deu para dar um entendimento geral sobre essa questão. Muito obrigado pela sua participação, professora. Tá, o prazer foi meu. Mais uma vez agradeço e aí, né, convido a todos tantos os estudantes que estiverem necessitando, né, de participar aí do papo, que realmente procurem e participar aí do nosso evento, que logo, logo estará no site da FOB para que vocês possam fazer as inscrições, tá? Muito obrigada. Obrigado, professora. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.